Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de setembro de 2019, são 22 horas. Lições bíblicas da CPAD, classe de jovens, poder, cura e salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Lição número 4, do dia 27 de outubro de 2019. Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Texto do dia. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. Síntese. A mentira é algo abominável para o Senhor. Agenda de leitura. Segunda, Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Terça, Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quarta, Efésios, capítulo 4, versículo 25. Abandonemos a mentira. Quinta, Salmos 101, 7. O que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Sexta, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Sábado, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 17. Deus se agrada de um coração sincero. Texto bíblico. Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 13. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Introdução. Os relatos a respeito dos acontecimentos sobrenaturais no livro de Atos continuam no capítulo 5. A comunidade dos crentes do primeiro século crescia e todos estavam em comunhão. Havia um compartilhamento dos bens materiais naquele momento a fim de que ninguém passasse necessidade. Os apóstolos testemunhavam com poder a respeito do Cristo ressurreto. O ambiente era tão fraterno que muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja para abençoar os mais carentes. Contudo, nesse ambiente ainda havia os falsos irmãos em Cristo. Por falta de temor e verdade, um casal quis enganar os apóstolos
e entregar apenas parte do dinheiro de uma venda como se fosse o valor total. Isso trouxe terríveis consequências para o casal e um temor muito grande sobre o corpo de Cristo. Observe que na igreja em Atos havia compartilhamento, todos eram tudo em comum. As pessoas que tinham uma situação financeira melhor vendiam suas propriedades e pegavam este valor e entregavam aos apóstolos para que esses distribuíssem, e todos não tinham necessidade de coisa alguma. O engano na obra de Deus. A comunidade cristã. O capítulo 4 do livro de Atos diz que era um coração e alma da multidão dos que criam. Tudo era em comum, pois as pessoas que possuíam propriedades vendiam e traziam valor aos apóstolos, que o distribuíam entre os necessitados. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. A igreja de Jerusalém era realmente uma família, de forma que as necessidades de qualquer irmão, principalmente das viúvas sem sustento, foram supridas por essa arrecadação central. A generosidade era o traço principal daqueles irmãos que não colocavam os bens materiais, o dinheiro, como prioridade em suas vidas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vemos um pouco de um contraste. Hoje vemos boa parte da igreja mais preocupadas com os bens materiais, mas não preocupadas em repartir esses bens. Muitos querem somente para si, em especiais líderes e pastores. Isso não é algo de Deus. Como na igreja em Atos, também nós hoje devemos ter todo em comum. Aquele que tem muito reparte com aquele que não tem. Dando lugar ao diabo. Mesmo em meio a um ambiente fraterno, no qual temos o belo exemplo de Barnabé, que vendeu sua propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Houve um casal que deu lugar ao diabo. Os nomes deles eram Ananias e Safira. O texto nos diz que eles venderam uma propriedade e retiveram parte do valor. Atos capítulo 5, versículos 1 e 2. E levaram então uma parte aos apóstolos. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, logo repreendeu, dizendo que ele, Ananias, tinha dado lugar ao diabo. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Temos de estar em constante vigilância para não darmos lugar ao diabo em nossas intenções ou atitudes. Cuidar do coração, pois é enganoso. Jeremias 17, 9. E fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. São atitudes que todos devem praticar. Você vê que um ambiente tão bom como era a igreja em Atos, mesmo assim, ainda existia pessoas que davam ocasião à carne, davam ocasião, legalidade ao diabo. No Brasil, por exemplo, existe o famoso 1º de abril, que é comemorado o dia da mentira. Quando alguém, principalmente cristão, comemora esse dia, faz alusão a esse dia do 1º de abril e prega alguma pressa em alguém, como o 1º de abril, está dando legalidade ao diabo. Pode parecer algo simples, mas o diabo não precisa de uma porta grande, ele precisa apenas de uma brecha. Então, quando alguém dá uma brecha ao adversário, ele entra. Então, você, jovem, precisa ter cuidado para não dar brecha ao seu adversário, independente do ambiente que você está. Estando num ambiente cristão ou não, você não deve dar ocasião, legalidade ao teu adversário. A mentira. Ananias e Safira mentiram em relação à quantia da venda da propriedade. O que se destaca no texto é que Pedro afirma que o casal não mentiu aos homens, mas mentiram e tentaram enganar a Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. O ato deles foi uma fraude. Um ditado popular diz que a mentira tem pernas curtas. Porém, mais do que isso, sabemos que a mentira é uma afronta
ao Espírito Santo de Deus e que o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Apocalipse 22,15 afirma que ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Dizer que é crente e burlar contas, fraudar governo, empresas ou igreja é um ato abominável diante de Deus. Nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. O que for fora isso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Observe que Ananias e Safira tentaram mentir não ao homem, mas estavam mentindo a Deus. Entretanto, o casal acreditava que estava mentindo somente ao homem. E muitas das vezes, quando alguém quer burlar algo, ou o famoso tirar vantagem, o famoso jeitinho brasileiro, quer tirar vantagem em alguma coisa, principalmente no que diz respeito ao espiritual, acredita que está somente enganando ao homem. Na verdade, Deus vê com os olhos como chama de fogo, ele tudo vê. E muitas das vezes as pessoas se deixam enganar achando que está mentindo ao homem, na verdade está mentindo a Deus. Ponto importante: mesmo nos ambientes cristãos haverá pessoas que não foram transformados pelo Espírito Santo. As consequências da fraude. Morte do casal. A consequência da fraude foi a pior possível para o casal. Assim que Pedro repreendeu Ananias a respeito da mentira a Deus, ele caiu e morreu. 3 horas depois, sua esposa Safira aparece e Pedro a questionou, porém ela também mentiu. Assim sendo, a sentença da morte é pronunciada e ela da mesma forma caiu e morreu. A mentira sempre dará consequências terríveis. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. E embora Deus perdoe aqueles que se arrependem de seus pecados, 1 João 1,9, eles terão sempre que encarar as consequências. O rei Davi, mesmo reconhecendo e recebendo o perdão do Senhor pelo seu adultério e homicídio, enfrentou duras consequências no meio de sua família. Note que a mentira ou o pecado em si, ele traz uma consequência. E a consequência de Ananias e Safira não foi somente a morte física, mas também a morte da eternidade, porque mentiram ao Espírito Santo. Portanto, não houve tempo do arrependimento. Então, muitas das vezes as pessoas acreditam que pode pecar porque está no tempo da graça, porque Deus irá perdoar, mas nem todo pecado dará tempo do arrependimento. Então, nós precisamos ser vigilantes para não pecar, porque sabemos que esse pecado vai sempre trazer uma consequência. Queira Deus que não venha trazer uma sequência para a eternidade, você tenha tempo de se arrepender. Mas mesmo você se arrependendo, pedindo perdão a Deus, e Deus certamente te perdoará, mesmo assim você sofrerá aqui na terra as consequências deste pecado. Temor entre o povo. Podemos questionar o fato de que esse casal mereceu a morte por causa de uma mentira. Atualmente não seria muita gente morta em virtude do mesmo pecado? Talvez tal punição tenha se dado por se tratar de uma situação singular. A igreja estava no seu nascedouro e a hipocrisia e o engano, sem punição, poderiam causar grande estrago àquela primeira comunidade. A palavra de Deus diz que assim que Ananias caiu e expirou, veio um grande temor sobre todos os que ouviram. Da mesma forma aconteceu quando Safira morreu. Esse juízo rápido e severo da parte do Senhor ajudou os crentes a manter o respeito pelas coisas de Deus. Infelizmente, vivemos dias em que o temor a Deus e as suas coisas está longe de muitas pessoas. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E não há nada escondido que não venha a ser revelado. Lucas capítulo 22, versículo 2. Por isso andemos com temor e tremor diante do Senhor, com zelo pela sua obra. Jeremias 48, 10.
Muitas pessoas estão no templo, e alguns até líderes, membros, pastores, missionários, evangelistas, irmãos do ciclo de oração, jovens, que estão na casa de Deus, adoram a Deus, mas na verdade o coração está longe, perderam o temor a Deus, fazem as coisas de qualquer maneira. Não é para ser assim. As coisas de Deus é santa, Deus é santo e requer santidade, como está lá em Hebreus 12:14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E muitas pessoas estão se apartando, acreditando, vivendo uma vida de aparência no Evangelho, mas o Evangelho não é um Evangelho de aparência, mas é um Evangelho na essência. Mas infelizmente nos templos hoje, em muitos lugares, perderam-se o temor a Deus, fazem das coisas santas de qualquer maneira. Há relatos, inclusive muitos relatos de pessoas que às vezes até pegam instrumentos na casa de Deus e saem para tocar músicas seculares fora do templo, ou seja, pegam algo sagrado que é consagrado a Deus para louvar o adversário com as coisas sagradas, e muitas das vezes o cristão. Então não é para acontecer essas coisas, porque isso é algo abominável aos olhos do Senhor. Continuação dos milagres. É interessante notar que aquele trágico episódio não causou uma evasão na igreja ou uma repreensão aos apóstolos que estavam sendo duros demais com as pessoas da comunidade. Pelo contrário, logo após o triste episódio, podemos ver que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Aquela severa punição causou um grande temor entre todos, e muitos sinais e prodígios eram feitos fazendo aumentar o número de crentes. Quando há temor a Deus, a glória do Senhor desce, portanto precisamos nos despir do velho homem e estar na presença do Senhor, com integridade para vermos a sua glória. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Somente para deixar claro, como se diz aqui, despir do velho homem não quer dizer somente ao homem, mas também à mulher, né? Precisamos ter uma nova identidade diante do Senhor, uma vez que nós somos regenerados pelo Evangelho, uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, certamente somos nova criatura. Então, essas coisas tenebrosas, como a mentira, não devem fazer parte da nossa vida. Ponto importante: através de uma mentira, pessoas, relacionamentos e instituições podem sofrer duramente. O cristão deve evitar a mentira sob quaisquer circunstâncias. Sinceridade, integridade e verdade como traços do caráter cristão. O cristão precisa ser sincero. O vocábulo sincero vem de duas palavras latinas: sine, sem, e cera. Alguns trabalhadores cobriam imperfeições nas esculturas com cera. O Senado romano teria decretado que toda escultura deveria ser entregue sine, cera, ou seja, sem cera. A partir daí, o termo teria assumido o significado de sem trapaça e, posteriormente, sincero. O crente em Cristo também precisa viver uma vida sem cera, ou seja, deve ser autêntico. Muitos hoje em dia são como aquelas esculturas da Roma antiga. Querem maquiar suas ações reprováveis. Jesus disse que somos a luz do mundo, Mateus 5,14, e que nossas obras devem resplandecer para glorificarem a Deus Pai, Mateus capítulo 5, versículo 16. O oposto de sincero é falso, fingido, hipócrita. Jesus chamou de hipócritas o mestre da lei e fariseus que exigiam das pessoas coisas que eles não conseguiam fazer, além da vaidade exterior que se esforçavam em possuir, mas cujo interior era como um sepulcro. Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 31. Você, jovem, tem sido um cristão sincero? Ou seja, um cristão sincero, autêntico? Ou você também está vivendo de aparência? Se você está vivendo uma vida hoje de aparência,
Converta-se ao Senhor de verdade. Entregue a sua vida a Ele, porque certamente Ele te fará um novo homem, um novo jovem, uma nova jovem na presença dEle. Integridade em todo o tempo. Em tempos difíceis como esses, em que há falta de integridade de caráter, precisamos prezar por uma vida íntegra em todo o tempo. Sejamos como Daniel, cuja integridade e lealdade eram tão pungentes que os seus inimigos não encontravam nada de que pudessem acusá-lo. Olha que coisa interessante. Um jovem hoje, você jovem, você tem uma vida assim tão reta diante do Senhor, tão autêntica, que os seus vizinhos, seus amigos, parentes não têm nada de que possam te acusar? Olha que coisa bonita, olha que coisa linda você ser uma pessoa tão autêntica ao ponto de o teu testemunho fazer valer a sua fé e por seus testemunhos pessoas crerem e engrandecerem o nome do Senhor por causa da sua transformação, por causa do teu bom testemunho. A verdade acima de tudo. Jesus disse que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria, João 8,32. Ele é a própria verdade, João 14,6. O mesmo apóstolo João, em suas cartas, escreve: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, 1 João 3,18. A vida do cristão deve ser um exemplo de alguém que anda na verdade, mesmo que ela custe caro, como Daniel, que por andar na verdade de Deus foi parar na cova dos leões. Contudo, o Senhor esteve ali com ele, mesmo que custe o desprezo desse mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19. Mesmo que custe o abandono de amigos e a incompreensão da família. No entanto, a verdade deve sempre ser seguida em amor. Ponto importante: Deus revela a sua vontade para aqueles que andam em sinceridade. A sua verdade, jovem, às vezes pode ter uma consequência dura, difícil, mas o Senhor vai honrar a sua verdade, porque o importante não é você ser forte, o importante é você não negar. Lembra que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8? Sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. O importante, jovem, não é que você seja forte, mas o importante é que você não negue o nome do Senhor. Então, quando você anda com uma vida em verdade, com sinceridade, com uma pessoa autêntica diante de Deus, as pessoas não têm o que te acusar e certamente Deus te honrará. Ainda que você passe por situações difíceis, Deus vai honrar a tua verdade e não permitirá que o mal venha sobre a sua vida. Deus sempre irá te salvar por causa da sua verdade. Diferente do que aconteceu com Ananias e Safiras, porque como mentiu, Deus não tem parte com a mentira, o Espírito Santo não tem parte com a mentira, Jesus não tem parte com a mentira. Então, como a Bíblia diz lá em João 8,44, é o diabo que é pai da mentira. Então, por viver numa vida de mentira, pereceram. Mas você, jovem, você anda com a vida em verdade. Subsídio 1. Ananias caiu e expirou. Deus feriu com severidade a Ananias e Safira, para que se manifestasse sua aversão a todo engano, mentira e desonestidade no reino de Deus. Um dos pecados mais abomináveis na igreja é enganar o povo de Deus no tocante ao nosso relacionamento com Cristo, trabalho para Ele e a dimensão de nosso ministério. Entregar-se a esse tipo de hipocrisia significa usar o sangue derramado de Cristo para exaltar e glorificar o próprio eu diante dos outros. Esse pecado desconsidera o propósito do sofrimento e da morte de Cristo, Efésios 1,4, Hebreus 13,12, e revela a ausência de temor do Senhor e de respeito e honra ao Espírito Santo, e merece o justo juízo de Deus. Portanto,
A mentira é engano e Deus não tem parte com engano. Por isso, Ananias e Safira sofreram o que sofreram. Subsídio 2. E não se achava nele nenhum vício ou culpa. Quando abrimos os jornais ou constatamos na mídia televisiva a realidade das confabulações mentirosas, caluniosas envolvendo nossos políticos, podemos entender como é difícil a vida política. Daniel foi alvo dessa maldade dos seus pares dentro do palácio da Babilônia. Aqueles se tornaram inimigos de Daniel, sem que ele tivesse ofendido a qualquer um deles. Confabularam contra Daniel buscando alguma falha moral, material e mesmo religiosa, mas foram frustrados pela integridade dele. Daniel capítulo 6, versículos 4 e 5. Oswaldo Litz escreveu em um livro, A Estátua e a Pedra, que o sucesso sempre exige um tributo. Também o sucesso conseguido através da fidelidade e do esmero. A intenção do rei de promover a Daniel para o posto de maior poder no governo suscitou a inveja dos outros presidentes. Eles seriam passados para trás e um estrangeiro teria poder sobre eles. A integridade moral e política de Daniel para com o rei eram incontestáveis, porém destacava-se também a fidelidade de Daniel para com o seu Deus. Portanto, como Daniel era um homem temente ao Senhor e andava com retidão diante de Deus, Deus o honrou, assim também como honrou a Jó, que foi íntegro na sua vida com Deus. Conclusão. O triste episódio de Ananias e Safira nos traz importantes lições a respeito do temor e do andar em verdade. Em um mundo mergulhado na corrupção e no engano, Deus ainda nos chama para ser pessoas sinceras e íntegras, um exemplo de boas obras e a fim de que ninguém tenha nenhum mal para dizer de nós. Tito 2, 7 e 8. No caso de Ananias e Safira, uma coisa que precisa ficar claro, pelo menos é claro para mim, que o problema de Ananias e Safira não foi a quantia que eles entregaram que estava errada. O problema de Ananias e Safira foi a mentira. Em outras palavras, é o seguinte: se eles tivessem vendido a herdade, a propriedade por um valor e dissesse ao apóstolo o seguinte: nós vendemos por tanto, mas só vamos entregar tanto, não haveria nenhum problema. Por quê? Porque assim não estaria trabalhando com a mentira, estaria sendo sincero diante dos apóstolos e também principalmente diante de Deus. A questão de Ananias e Safira é porque eles confirmaram uma coisa que não era verdade, principalmente Safira, Então, por trabalhar com a mentira, Deus não tem parte com a mentira. Volto a dizer, se eles tivessem sido honestos, certamente eles teriam sido poupados. Hora da revisão. Cite algumas características dos irmãos da igreja primitiva. Resposta: o coração e a alma deles eram um só, tudo era em comum, não havia necessitado entre eles. Vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Pergunta: qual foi a mentira que o casal Ananias e Safira contaram? Resposta: eles venderam uma propriedade e retiveram parte do valor quando foram entregar aos apóstolos. Cite as consequências da fraude de Ananias e Safira. Resposta: a morte do casal e um temor muito grande que caiu sobre todos. Segundo a lição, cite um exemplo bíblico de integridade. A sinceridade, a resposta, a sinceridade e integridade devem ser valores inegociáveis na vida de todo crente. João e Paulo nos exortam a viver uma vida regida pela verdade em todos os momentos. Pergunta: como permanecer sincero em um mundo corrompido? Essa resposta é uma resposta pessoal, é você quem dá a resposta. Portanto, que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma vida de verdade diante de Deus, uma vida íntegra, uma vida autêntica diante de Deus, que você seja um jovem de verdade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!